Vai mais ou menos nesse sentido. Há um aspecto na sua literatura como todo, nos seus outros romances e tal, e que acaba sendo uma retomada também nesse romance, que eles partem normalmente de uma cena meio que prosaica, de uma cena meio como se aquilo não quisesse significar absolutamente nada e aquilo acaba tomando a dimensão. Você começa aqui com alguns homens ali em torno de um coreto, Isso, aquela coisa meio quase do que não vai acontecer absolutamente nada a partir daqui, e a partir daí a trama retoma, né? Como essa técnica de mais uma vez partindo da miudeza para construir um microcosmo. Isso aí eu posso dizer assim, exatamente quem me ensinou com sua literatura, eu não conheci pessoalmente, mas isso aí é Clarice Lispector. Eu aprendi esse modo de narrar, dando o início com alguma coisa secundária, para depois chegar ao tema principal. Isso aí em todos os livros da Clarice, os contos da Clarice são sempre assim. E a certa altura eu comecei a perceber isso nela. E eu disse, olha, está aí uma ideia genial. Uma ideia genial é para ser copiada, né? Então eu comecei a usar esse recurso. Começa assim, disfarçadamente. Então o leitor, quando ele pega, ele não sabe onde vai chegar. E é aquela outra coisa, aquilo lá do telling e showing, né? É sempre o showing, que é o mostrar, e o mostrar é sempre cena. Então, nunca parte de um panorama, de um comentário assim, de sentido genérico, de alguma coisa assim. Não, é sempre em cena. E é o tipo de início que a gente chama de ex-abrupto, né? Que o leitor é jogado diretamente em alguma coisa acontecendo. O leitor não é jogado para uma reflexão, para uma descrição, para nada disto. Eu acho que é o modo mais moderno de se narrar, né? O leitor já entra direto na ação, na narrativa, e aos poucos é que ele vai então pegando os detalhes vão se acumulando, que vão dando as descrições necessárias, né? Apenas as necessárias, e as caracterizações em geral de espaço, de tempo, de personagens, mas aos poucos, nunca chegar a dizer assim, fulano de tal era alto, nada disso. Quer dizer, se uma descrição não estiver articulada com a ação, ela é desnecessária, né? Ela tem que estar sempre articulada com a ação. Só se descreve aquilo que é necessário descrever, para que a história tenha um sentido. Então, é mais ou menos por aí. E daí vem também a formação dos seus personagens, que eles, a aparência realmente pouco importa, ela nem é falada, em sua maioria das vezes, mas é interessante porque a característica da personalidade, isso é muito dito a partir das ações dele. Não que você chegue a dizer, não, esse é o mau caráter, esse é o bonzinho e tal, mas as ações, quer dizer, você vai construindo... Maurício, você percebeu uma coisa... Você percebeu uma coisa que é pensada, mas é pensada assim. Eu não escrevo uma página sem pensar isto. Jamais se diz ele é um bom homem e se estraga um texto. Porque isso aí é um julgamento do narrador, indiretamente, digamos, do autor. Quem tem que chegar à conclusão de que ele é um bom homem é o leitor. E para que o leitor chegue a essa conclusão e seja uma coisa convincente, eu tenho que mostrar o homem cometendo uma bondade. Então, dizer apenas ele é um bom homem, o leitor pode dizer, bom, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Agora, se eu mostrar a personagem cometendo uma bondade, o próprio leitor vai chegar a essa conclusão sem eu dizer. E aí está aquela história, um dos grandes prazeres de toda a literatura é a descoberta. Então, na medida em que o leitor vai descobrindo, vai montando o texto, ou seja, o leitor acaba sendo um auxiliar na montagem do texto, nessa medida eu acho que ele vai sentindo prazer. Não há coisa mais aborrecida para mim como leitor, e olha que eu leio bastante, não há coisa mais aborrecida do que um autor que me diz tudo. Sabe? Ele não deixa nada para mim, ele não me deixa espaço onde eu possa criar alguma coisa. Ele dá tudo com os nomes, descreve tudo com as formas, e eu?
Eu sou um estúpido que se ele não dissesse eu não saberia. Daí o seu trabalho também com a paisagem, né? Que é interessante essa questão da ambientação na sua literatura, porque mesmo o Pouso do Campo, ele tem toda uma estruturação que a gente percebe de uma cidade pequena, mas ele não tem uma paisagem definida, né? É como se as coisas fossem somando-se à necessidade da narrativa, né? Quer dizer, como é esse trabalho também na sua literatura? Então, eu vou criando assim, as formas espaciais, claro que com palavras, é lógico, né? Alguém me disse outro dia, não, mas parece que eu vejo quando não vê nada, porque é tudo palavra. Não se faz literatura com paisagem, ninguém bota fotografia, né? É tudo palavra. E eu vou descrevendo, vou pondo assim, um coreto, uma rua que passa por perto de um córrego, na medida em que isso for uma necessidade. Eu procuro articular aquilo que a narrativa pede para enriquecer a história, né? Para se articular com a história. A coisa só podia acontecer aqui. Nessa medida é que eu vou criando os espaços, vou dando forma aos espaços. Nunca gratuitamente, assim como apenas ornamentalmente, né? Não procuro ornamentar. Uma página inteira descrevendo uma cidade, nada disso. Eu preciso de um coreto para a história. Então eu vou criar um coreto para a história, porque é ali que vai ser digamos assim, o gatilho de onde vai se desencadear toda a história é ali. Então eu preciso de um coreto. Então eu vou falar de um coreto. Se o coreto não for necessário, dizer, não, era uma cidade que tinha um coreto na frente, nada disso. Aí é ornamento, né? Você jamais escreveria aquela página inicial do Inocência, do Tom, né? Mas eu justifico. Eu justifico. O escritor do século XIX, ele precisava mostrar para as pessoas o que acontecia fora do ambiente das pessoas, que não existia televisão. Então, para uma pessoa comum do século XIX, como era um baile no palácio? A pessoa jamais teria a oportunidade de entrar num baile do palácio. Então, o escritor precisava descrever como era. Hoje não, hoje a televisão mostra isso aí a toda hora. A gente não tem mais essa necessidade. Então, eu acho que foi uma necessidade do século XIX, o romanção do século XIX, todo ele tem esse... O Balzac, então, ele descreve tudo, descreve tudo. Mas era essa necessidade do público, né? Necessidade do leitor. Ele queria saber o que era no lugar onde ele não estava. O leitor hoje tem outras curiosidades. Tem outras curiosidades. A gente vai mudando de acordo com os tempos, né? A gente muda. Milton, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu é que agradeço. O diálogo com outras artes e, sobretudo, com as vivências dos autores tem se tornado constante na nova literatura. Não que ela esteja se fazendo como um instrumento do desabafo, de uma necessidade ególatra. O certo é que a experiência ganhou importância e fôlego. Este é o caso do romance de estreia de Luiz Alfonso, Feras Selvagens Corre por Entre as Estrelas, lançado pela Record. Nele, um enredo circula em torno de um homem que, adolescente em Brasília, amadurece no Rio de Janeiro violento e hedonista. Luiz vem de uma linhagem de escritores mineiros e seu texto tem méritos ao adotar agilidade e fluência, mas ao retratar o contexto onde está inserido, a ambientação dos anos de libertação plena retoma velhas recorrências como os exageros sexuais. A parte disso, restam as discussões sobre os conceitos da modernidade e a importância das artes como um todo. O protagonista é um artista plástico chamado Luiz, igual ao autor. Esta semelhança biográfica fortalece o conceito de literatura-depoimento e da verossimilhança narrativa, aberta para todas as possibilidades de leitura. Um livro que inquieta, enfim. A realidade vivida ou quase transposta para o papel. Muitos escritores, entre eles Graciliano Ramos, garantem somente escrever sobre aquilo que viram. Embora fertilíssimo em imaginação, o escritor W.J. Solha diz ser um deles. Seu mais novo romance, Arcadite,
lançado pela Ideia, traz uma série de ocorrências da vida do autor transportadas para os vários personagens. Mesmo assim, não podemos falar em prosa autobiográfica. Toda a trama se passa durante 24 horas alucinadas em João Pessoa, capital da Paraíba. Manifestações políticas, assassinato com motivação social, desistência de sonhos e sucessos. Tudo envolve Zé Medeiros, um professor próximo da aposentadoria. E no meio de tudo, ainda surge Arcadite, buscando vingar a morte do pai. Toda a confusão de múltiplas vertentes, tendo inclusive discussões estéticas, vem à tona numa tentativa de explicar as idiosincrasias de uma classe média presa às tradições, mas que também é desejosa de modernizar-se. E nada mais atual que esta discussão. Lembranças, desejos e estéticas na formação de uma cultura. Feras selvagens correm por entre as estrelas, de Luiz Alfonso, e Arcadite, de W.J. Solha. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até o nosso próximo encontro.